Então, corroborando com a ideia de nosso nobre amigo Kleber, eu lembrei de uma questão bem interessante para a gente refletir, que quando eu, Kleber e Kátia fomos cobradores da empresa, o que acontecia? A Rodoviária gente, Caxangá. isso, rodoviária Caxangá, a gente às vezes era criticado pela seguinte questão, porque o motorista ele tem aquela ilusão que nunca vai perder o emprego. E aí aquela questão, tem um já, tu vai perder o teu emprego porque a área que você trabalha é uma função, que é cobrador, não é um emprego no sentido literal. Vamos dizer assim, naquela questão trabalho, é um trabalho. É uma função. Isso é uma função, eles chamam de função. Não profissão. Só que pra gente, tudo que dá dinheiro é trabalho, então depende se for função ou não. Entendeu? É um trabalho, embora não seja um trabalho da forma como eles pensam. Então o que acontece? O que na verdade é uma bobagem. Por quê? Porque ele está pensando dessa forma hoje. Tem muito motorista de ônibus que pensa dessa forma hoje, porque ele sabe que o Brasil não tem nenhum veículo que é dirigido sem motorista. Então, por isso que eles têm aquela falsa noção de que vai ser sempre assim, quando na verdade não há. Não há nenhum motivo para isso. Por quê? A tecnologia, quando vai avançar, quando está avançando, no caso, ela vai se livrando de outras questões antigas, que não se usa mais. Por exemplo, hoje em dia não se usa cobrador de ônibus, porque o sistema modernizou-se. Porém, daqui a uns tempos, vai se popularizar carros sem motorista. E aí é que vai entrar o X da questão. Porque havendo carros sem motorista, não vai ter, o empresário ele vai olhar a seguinte questão: já que eu posso ter uma frota sem motorista, para que eu ter motorista? Eu vou dispensar tudinho. Exatamente. É assim como muitos empresários enxergam, entendeu? Ou seja, não há uma capacitação. Então, corroborando com a ideia dos dois, né, de nosso nobre amigo Moza, como também de Kleber, né, ele fez uma pergunta interessante, Moza. Você concorda com a tecnologia? Você tem pontos que eu concordo e tem pontos que eu discordo. Eu concordo porque dá praticidade. Discordo porque, infelizmente, não valoriza a importância dos seres humanos. E pela palavra de Deus, a nossa marca vai vir através da tecnologia, eu acho, da ciência, não é isso? Exato. Pelo menos A questão o que eu do entendo. controle mundial. O controle mundial. Como é que a gente vai comprar, vender? Então a palavra, o avanço da tecnologia é um cumprimento da palavra de Deus. É uma outra questão também que eu sou crítico. Por quê? As pessoas têm aquela falsa noção, isso aí um filósofo tem que abordar na sociedade. As pessoas têm aquela falsa noção de que tecnologia é bom, tecnologia ela vai trazer benefício para todo mundo se todo mundo adotar. Então quando você adota uma coisa e você não tem um critério de crítica, você acaba assimilando aquilo que o outro quer impor para você. Por exemplo, a tecnologia, você pode ver que hoje em dia todo lugar tem câmera. Todo lugar que você for, por exemplo, no centro do Recife, na Conda Boa Vista, tem câmera. Se for na Rua da Aurora, tem câmera. Você for aqui em qualquer lugar de Olinda. Big Brother né? natural. Big Brother natural, pronto. Gostei do termo que a nossa irmã aqui falou. Big Brother natural. Né? A nossa irmã Kátia falou aqui. Ou seja, a vida da gente agora a gente não tem mais aquela privacidade como a gente tinha antes. Tudo é filmado, tudo é fotografado, tudo é visto em câmeras. E aí entra aquela questão, que é a questão que eu vou ser mais profundo, que é a questão do governo mundial. A gente sabe que na Europa já existe isso. Na Europa já tem um sistema monetário único, que é o euro. Né? Em qualquer país da Europa que a gente circular, Portugal, Espanha, França, né? Itália, se você for circular em qualquer país desse na Europa, todos eles usam uma única moeda, um único sistema monetário, que é o euro. E isso já é uma preparação para o que vai vir no futuro, né? Porque muitos especialistas querem falar da questão de um governo mundial. Aí alguém pode dizer assim, é bom, Gutenberg? É bom para enganar muita gente. Mas é ruim porque a massa, o povão vai ser controlado. Então esse é o lado negativo da tecnologia, né? É a questão de você ser observado em tudo que você fizer. Né? E prestar conta daquilo que você fizer. É isso, essa explanação de Beck é boa. De Kleber também,
de Kátia, mas eu acho assim que a tecnologia, se a gente colocar assim uma pergunta assim, e se no futuro do nosso planeta Terra for totalmente tecnológico, como será? Acabará a humanidade, só existirá robô. Como? Ai, Como? Como? Infelizmente está encaminhando para isso, porque a intenção dos senhores do mundo é acabar com a raça humana. É, Só que a ganância deles é tanta que ao eles fazerem isso, criar o robô, vai chegar o tempo de que o robô sobressairá o homem. Será mais robô do que homem na Terra. E porque com a ganância deles, Com a ganância- eles vão liberar guerras químicas, vai matar a humanidade. Exatamente. É como agora porque veio, a ganância do ser humano é triste. como né? agora veio aí esse Covid, né? Aí vai diminuir diminuiu a questão da quantidade populacional mundial. E isso aí vai interferir na são- quantidade de humanos. Isso, são reflexões, porque veja só, a gente tem que desconfiar muito da intenção humana, tá? Veja só, não é que eu estou dizendo isso aqui, gente, não é porque a gente está incentivando a questão de você não usar nada, do desapego pleno, não é isso. É fazer uma vida de reflexão. Por exemplo, será que a tecnologia sendo implantada no governo mundial vai ser bom? Eu acredito que não. Eu acredito que não, porque a partir do momento quando um grupinho de pessoas que detém toda a riqueza do mundo querem governar o mundo como se fosse um único governo, elas vão querer fazer o que elas quiserem. Tá? E quem discordar do sistema vai se marginalizar, ou seja, vai ser marginalizado e vai ser perseguido. Então vai acontecer duas coisas. Ou vai acontecer aquilo que Kleber falou, da questão de ter máquinas, e quem não concordar com um mundo globalizado, um mundo tecnológico, vai ser marginalizado na sociedade, ou vai acontecer como acontece, né, em grandes guerras do mundo, né, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando mataram 6 milhões de judeus, né, o Hitler querendo impor a superioridade da raça ariana, né, da raça alemã, e matou todo tipo de gente que não era de concordância alemã, né? Negro, homossexual, matou judeu, matou outras etnias na Alemanha, né? Só de judeu matou 6 milhões. Isso 6 milhões que a gente sabe, né? Que a gente não tem registrado o número exato de quantos judeus morreram na Segunda Guerra Mundial. Então a história, gente, já ensina pra gente isso. Entendeu? Então quem garante que tendo um governo mundial, esse governo vai pensar no bem da população? Não vai. Entendeu? Não vai. A gente não tem que botar na cabeça, não vai ser tudo bonzinho. Vai ajudar a gente, vai promover a paz mundial. Vai ser feita aquela história de carochinha que é contada na escola, né? Não, Pedro Álvares Cabral que pegou amizade com os índios, tocou fichinha, comprou figurinha, trocou espelho, os índios davam ouro. Gente, é ser infantil demais. É ser infantil demais. Entendeu? Sobre o quê? a respeito da marca da besta, que a minha esposa tocou no assunto, eu creio que ela já chegou. Ela já chegou, inclusive eu vou dizer porque ela chegou. O que é que a Bíblia nos diz, Berg? Quando a marca da besta chegar, sem ela ninguém poderá comprar, Isso. ninguém poderá vender, ninguém poderá sequer usar qualquer serviço governamental, como por exemplo você se acidentar e ir ao SUS. Se não tiver a marca da besta, você não entra para ser atendido. E a marca da besta será implantada ou no braço ou na testa. No caso, o que poderia ser a marca da besta hoje? Aí não pode falar. A vacina, que é no braço, ou a máscara. Por que a máscara? A máscara bota onde? Tampando o rosto e o nariz. Tampando a boca e o nariz. Que fica na região da testa. E a injeção é dada onde? No braço. No braço. Sem você, por enquanto, somente a máscara. Sem você ter a máscara, não há como você comprar nada.
Porque você entra em qualquer Estabelecimento. estabelecimento, se não tiver máscara, você nem entra. Como aconteceu comigo. Meu ventilador queimou e eu desci. Eu moro no Alto da Conquista, desci para Bibiribe para comprar um ventilador. E ao tentar entrar no Arco Mix, me disseram que não poderia entrar sem máscara, mesmo eu estando com dinheiro para pagar à vista que eu não consegui entrar para comprar o meu ventilador. Só que, além de dizer que era por causa da máscara, ainda ironizaram com o Bolsonaro, que é o presidente da nação, querendo ou não, é o presidente, e ele tinha lançado um edital, não, como é que se diz? Decreto, não. Um decreto sobressaindo o decreto governamental, que quer mandar mais do que a Constituição Federal. Então, mesmo o presidente tendo lançado o decreto que a gente poderia voltar a entrar nos comércios mesmo sem máscara, não estão permitindo. Porque a questão da máscara é bem interessante, veja só. A gente pode fazer várias reflexões sobre isso. A questão da máscara. A máscara, ela tem vários sentidos. O sentido mais comum, usual, é a questão, o pessoal que atribui a questão da doença. Também tem o sentido metafórico. Que qual é o sentido metafórico? É você usar a máscara no sentido de você ficar calado e não expressar opinião. Então, tem esse sentido também. Né? É um dos sentidos, né? Tem também a questão do outro sentido, que você usa a máscara por causa de uma imposição do governo. Imposição do governo mundial, por causa da OMS ou coisa do tipo. Então, a máscara, ela tem N contextos, né? É bem interessante observar isso, né? Um dos contextos também tem a ver com o que o Kleber falou, entendeu? Essa questão. Por que eu defendo essa questão de vários contextos? Porque a máscara, ela dá essa ideia de ter vários contextos. Porque assim, não é que propriamente a Bíblia diz isso na questão de ser máscara. Pode ser outra coisa, pode ser máscara também. Isso aí é uma questão de interpretação. Mas por quê? Porque o texto diz que você não pode nem comprar e nem vender se não tiver essa marca. Então, quando fala de comprar e vender, fala na questão de comércio. No caso, a Bíblia chama de empório, né? Comércio. Que aí você vai ter que usar um sinal específico para poder comprar ou vender. Se não tiver, você não compra e não vende. Entendeu? E vai ser um sinal imposto pela ordem mundial. E quem não se adequar ao sistema vai ser marginalizado, socialmente falando. Entendeu? E que no caso da máscara, ela está sendo imposta. De certo modo, sim. Sim, exatamente, concordo com você, Cláudio. Concordo com você. Porque assim, eu acho que é interessante que quando você chega em certos locais sem máscara, você é meio que expulso do local. Você não pode entrar, mesmo com dinheiro, como o nosso Cláudio falou. Mesmo com dinheiro você não pode entrar. E é complicado um negócio desse, né? Você deixa de fazer o comércio por causa de um acessório imposto. Né? Agora é engraçado, eu vou fazer uma reflexão mais profunda do que isso. Porque assim, isso no meu sentido, né? Do Kleber é profundo. Então o que acontece? Como é que se obriga a usar máscara? Eu estou dizendo isso, gente, eu não estou privando da liberdade de quem quiser usar ou não, tá? Cabe a quem quiser usar ou não. Isso é direito livre-arbítrio de cada um. Mas eu estou dizendo assim, e que adianta usar máscara? Eu não estou dizendo que a gente está ensinando ninguém a usar máscara. Estou dizendo apenas que uma reflexão aqui. E que adianta usar máscara, todo mundo usar máscara, e na verdade não haver um cuidado com a saúde da população, da massa. Porque é mais útil a gente ter cuidado com a saúde do que obrigar uma população a usar máscara, né? Sabendo a gente que máscara ela apenas é um acessório, que na verdade é um acessório que muitas vezes deixa a desejar, porque a doença continua circulando. Além da máscara, não tem que ter o distanciamento também? E, no entanto, foi o que a gente não viu. Não viu. Vou dar um exemplo disso. Aqui no estado de Pernambuco, né, a gente teve esse problema. Por quê? Porque havia restrições por exemplo, não se proibiu entrar em integração de ônibus, em ônibus lotado, e se proibiu praia. Gente, não é que não tenha pessoas na praia. Tem, mas se a gente comparar as pessoas da praia com as pessoas do ônibus,
O ônibus é lotação, é o povo ali, ó, no suor, agarradinho no outro, tá? É nas cadeiras assim, apertadinho, feito atum dentro da lata, assim, ó. Apertadinho, feito sardinha. Na praia não, tem gente, tem, mas a cada um na sua sombrinha, no seu guarda-chuva, né? Na sua sombrinha de sol, né? Vamos dizer assim, cada um no seu lugarzinho, né? Ou senão sem guarda-sol nenhum, tomando o seu solzinho na praia e curtindo o calor do sol e se banhando. Isso é mais saudável do que estar dentro de um ônibus, na lotação. E por que não proibiu a integração de ônibus? Por que não proibiu, por exemplo, vou dar um exemplo prático, igrejas? Por que se criou tanta restrição para igrejas? Sendo que existem igrejas pequenas de subúrbio que não dá lotação. Entendeu? Eu vou dar outro exemplo também. Logo no começo, onde estava se morrendo muita gente, devidamente a supostamente esse vírus, Covid, como a gente havia dito, eu era cobrador de ônibus na rodoviária Caxangá. Como estava tendo muito tumulto de gente nos ônibus, eu optei em deixar de trabalhar durante o dia e trabalhar no Bacurau, que é onde circula menos gente. Supostamente era para ser assim, né? Mas infelizmente no estado de Pernambuco é onde mais anda a gente também, principalmente idosos, que eu não sei que tanto faz os idosos sair de madrugada pelo mundo afora. Num desses dias, pegaram um motorista que tinha acabado de sair da UTI devido ao Covid e eu trabalhei com ele 2 dias seguidos, sem máscara, nem eu nem ele. Estou aqui, não peguei essa danada. É o que dá a deduzir de que esse vírus não é transmissível e eles implantam na gente nos hospitais para mais uma vez pôr em prática o plano deles da redução populacional. Tem essa interpretação também. Isso explica porque muitas vezes eu sou crítico de ir para o hospital. Tá? Eu estou dizendo isso aqui, gente, e a minha opinião, a de Kleber, né? A gente tem pontos concordantes e discordantes, que é normal, tá? É a opinião de cada um. A gente está aqui como reunião, tá? Para poder compartilhar conhecimento para vocês. E a opinião de Kleber é válida, né? Porque é uma opinião que eu respeito muito. Tenho minhas opiniões também, como também Moza tem, como também Kátia tem. Então o que acontece? O que eu quero dizer é o seguinte, eu sou assim, eu só vou para o hospital se eu estiver morrendo. Eu não sou muito fã de ir para o hospital, porque eu vi o sistema público de saúde, como que é uma questão decadente. Né? Você muitas vezes vai para o hospital, o médico não lhe atende, ele fica lá na prancheta, não dá nem atenção para você, muitas vezes. E você às vezes pode pegar uma infecção hospitalar, porque tem hospital que não tem aquele asseio com a limpeza, com a organização. E tem muito paciente que às vezes entra lá e acaba saindo pior do que entrou. Porque pega uma infecção hospitalar, acaba ficando por lá. E tem também a questão política caindo no centro, porque tem um hospital que é manipulado politicamente, né? Aí não, tem que ter quantos números de gente em Covid. Né? E aí vai essa questão da manipulação que o Kleber falou aqui, né? Que aí faz também a gente refletir. Eu já vi casos de gente que não tinha nenhuma doença da Covid. Nenhuma. Era problema de coração, problema de pneumonia. E entrou no hospital e a família sabia que ele tinha problema de pneumonia, de coração. E queriam botar no prontuário, Covid. Ou se não botar, coronavírus. Aí os próprios parentes do paciente questionaram o médico na hora. Poxa, gente, não, ele não está aqui com Covid não. A gente convive com ele, a gente sabe a doença que ele tem. Tem problema de coração, de pneumonia. Não tem problema de Covid não. Vocês querem botar Covid sem ser? Então, quer dizer, a gente já viu muito disso de cena na internet, pessoas que eram parentes de doentes e questionaram o prontuário na hora, né, do hospital. Como aconteceu aqui na cidade de Olinda, no estado de Pernambuco, o caso do borracheiro, não sei se você ficou sabendo, Soube. Onde ele estava enchendo o pneu do caminhão, o pneu estourou e a borracha do pneu foi direto na testa dele. Ele foi socorrido para o Maria Lucinda às 3 horas da tarde, chegando a óbito às 18 da noite. E o que foi que botaram no prontuário dele? Morto por Covid. Por quê? Infelizmente hoje sabemos que cada paciente que morre, seja de qual morte for, é embolsado no bolso do governo R$19 mil, sendo 16 mil para o governo e 3 mil para o cala-boca do médico. Ou seja, é questão política, né? Como o nosso Kleber falou.
né? Tem a questão política no meio, ou seja, é aquela questão do toma lá da cá, né? Olha, então vou te dar X para tu dizer lá que foi por Covid ou coisa do tipo, entendeu? Gente, eu estou dizendo com isso a vocês, não estou dizendo que a gente não está negando a quantidade de pessoas que morreram, né, dessa doença. Existe, o número existe. Agora, a questão que eu quero levantar é, qual é o contexto em que as pessoas morreram de Covid? Né? Porque existem pessoas que morreram dessa doença. Isso aí eu não estou questionando. O que eu estou questionando é a forma como essa morte se deu. Né? Que teve gente que nem tinha Covid e foi diagnosticado como. Entendeu? É essa questão que Kleber e eu estamos fazendo as pessoas refletir nesse momento. Falar umas bobagens agora. Essa questão da máscara, ela é muito polêmica para quem não conhece de nada, né? Isso. As pessoas que são leigas, as pessoas que fazem parte diretamente da boiada, para elas é grande coisa, né? Tem uns que usam porque gostam, tem outros que usam porque quer, e a maioria é o medo, justamente o medo em que é incutido na sociedade, que só domina a boiada. Porque quando o medo é difundido, você com medo, facilmente você é dominado. A pessoa com medo, facilmente ela é dominada. Aí entra o papel da mídia. A mídia, ela faz um desserviço à sociedade. Ela não ajuda a sociedade. Essa mídia, não agravando a todos, mas a mídia era papel dela orientar o povo. Mas ela é a primeira a se locupletar para poder difundir o que não presta, ou seja, que é o medo. E aí as pessoas que estão na sua casa, com a televisão ligada, e a mídia ali toda hora difundindo aquele medo, eu, no caso, um exemplo, eu, que sou uma pessoa medrosa, eu vou, não saia de casa na chuva não, que a chuva mata. Não entre no ônibus não, que se você tiver sem a máscara você vai pegar. Então, isso aí eu digo para a minha vizinha, a vizinha diz para a outra, o outro diz para o outro, e sai todo mundo repetindo. Isso chama-se histeria induzida. Propagação do medo. Histeria induzida. E fica todo mundo com medo, histérico, e começa a propagar aquela mentira, justamente onde nasceu a mentira, no meio midiático. Então as pessoas sem informação, ela repete o que a outra fala sem primeiro pesquisar, porque ela não é acostumada à pesquisa. O cara trabalha o dia todo, chega em casa de noite, cansado. Tu acha que ele tem a coragem, dá coragem nele, dá vontade de pegar um livro de não sei quantas páginas e fazer uma pesquisa? Não vai. Ele vai depender de quê? Da bendita televisão, da mídia. E ali é onde está toda mentira, é na mídia. Verdade. Né? É só para corroborar mais o assunto. A questão da máscara, quando uma sociedade está em decadência, o primeiro sintoma é o esvaziamento da palavra. E a gente vê que essa máscara, as pessoas já eram caladas e tímidas, e um com medo do outro, sentado no ônibus, não tá com nojo, como se o outro tivesse podre. Até por não conhecer quem estava do seu lado. Ainda mais com essa máscara agora, pronto, se ele aqui tiver com máscara, isso no ombro, e eu entrar sem máscara, já olha por cima do ombro, como se estivesse com nojo. E com causa medo. uma paranoia, né? A tal histeria induzida. Isso. Inclusive... É só para... Aí o resultado, a sociedade, ela vai entrando em decadência, que é justamente o plano que do vem de lá. governo mundial.
o plano que vem de lá, que é para fazer a boiada, além de ser boiada, fique mais boiada ainda, calada. Seja solitária Calada. e calada. Porque ela calada, ela não vai aprender mais nada. Não vai questionar. Vai assimilar toda a ordem que vem de lá. Tem mais, deixa eu ver aqui. Quando você entra nesse jogo de histeria induzida, você fica sem liberdade. Né? Você entrou na histeria induzida, você depende do sistema para tudo, você depende da televisão, você usa máscara direto. Mas rapaz, por que tu está usando máscara? Dentro do teu carro, tu sozinho, todo fechado, com o ar-condicionado, tu usando máscara. É verdade. Não, eu estou na minha privacidade, deixa comigo que eu sei o que faço. Bom, então, né, para a gente ver até que ponto você vê a inteligência do cara. Eu estou dentro do meu carro. Até que ponto o ser humano deixa se imbestializar, né? Porque o uso dessa máscara é totalmente anticonstitucional. Por quê? No artigo 1º da Constituição Federal, diz que todo cidadão brasileiro tem direito de ir e vir, vedado o anonimato. O que quer dizer esse vedado o anonimato? Que a pessoa não pode ser anônima. Ou seja, você usando a máscara, você está tapando a sua visibilidade. Quem vai saber quem você é? Porque ele quer continuar o raciocínio? Eu quero. Aí a pessoa fica contida, presa no sistema, fica sem liberdade. Aí a pergunta-chave, mas o que é liberdade? Não é? Verdade. Eu vou dizer o que é liberdade. Aí o sistema, que a gente não pode falar em nada se não tiver política. Porque você se lembra daquela frase, o homem é um ser político? Aristóteles, lembro. Não é? Pois bem, eu coloco mais ainda, ele é um ser político e social. Porque se ele fosse só um ser político, bastaria ele, se ele sozinho, ele aprendia sozinho, tudinho. Mas tem coisas que só se aprende numa conversa assim entre amigos. É verdade. Se troca de conhecimento, se aprende mais do que no banco de uma faculdade. Então, a liberdade, eu vou dizer a você, tem um conceito que eu sempre digo para meus colegas, para os alunos lá, eu dizia, né, que agora não estou mais dando aula, aí eu dizia assim para eles, ó, a liberdade começa com a coragem de ser diferente. A liberdade começa com a coragem de ser diferente. Se eu não uso máscara e subo no ônibus, quem está usando já olha para mim, como eu falei, já olha para mim de soslaio. Não é à toa que existe aquele ditado, né? Mais vale um amigo na praça do que dinheiro na caixa. Prova disso que o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindo já não está mais numa boa. Não faz comercial, Bamerindo. Vocês falaram assim na questão da máscara e da liberdade. Eu falo na questão religiosa também, voltando para o lado da Bíblia. Lá em Gênesis fala que Deus ele soprou as nossas narinas. Sim. Né? Passamos Então, a ser novidade. o sopro da vida. Então, quando a gente vai embora, a gente perde esse sopro, a gente não tem mais esse sopro. Então a gente está todo mundo indo embora. Tá eu vejo por esse lado aí, a gente não tem como nem respirar direito com essas máscaras. Incomoda, né? Então, é como se Satanás estivesse dizendo assim, eu posso, cadê o sopro da vida? Você não pode mais estar aí à vontade, fazendo o que você quer, respirando. Porque a coisa que a gente mais agradece a Deus é quando a gente acorda de manhã e suspira. Jesus, eu acordei, né? É muito bom, né? Isso, a máscara, ela tira essa liberdade de você dizer assim, Jesus me deu o sopro e eu posso respirar esse mundão de oxigênio que tem aí, que foi Ele que fez. Então eu vejo também por essa falta de liberdade. Porque a questão que Kátia está falando, gente, eu concordo com a opinião de Kátia, concordo com a opinião de Moza e a de Kleber. Por quê? Vamos sintetizar o que os três disseram aqui. Kleber falou da questão da Constituição, que é o que tira o direito da liberdade. Em que sentido o Kleber está falando isso? Uma questão de crítica filosófica. Por quê? Porque a questão não é
que todo mundo tenha máscara. A questão é que eles querem obrigar que todos usem e quer privar direito das pessoas se elas não usarem. Isso fere a Constituição, porque você está tirando o direito à liberdade. Ou seja, eu não posso obrigar ninguém a usar máscara, porque é aquela questão, cabe do indivíduo se quiser usar máscara ou não. Mas eu não posso, eu como governante, vamos dizer que eu sou governante, eu, Gutenberg, sou governante, sou da área de saúde, do mundo inteiro. E eu digo a todo mundo, olha, use máscara. Só que aí eu começo a criar leis para quem não usa máscara, começo a punir pessoas que não usam. Aí nessa questão, fere a liberdade. Porque tira o direito daquela pessoa de escolher não usar. E aí é que é o problema, né? Aí é que entra no contexto que o Kleber está falando. A questão de ferir o artigo da Constituição, que é tirar o direito da liberdade. E corroborando com o raciocínio de Mozart, é o seguinte, é a questão também da opinião, a questão, por exemplo, da liberdade, como ele falou aqui, é de você querer fazer o diferente e fazer com que as pessoas entendam isso, e não ser julgado pelo fato de não usar a máscara, que é aí parte da liberdade de cada um. E também tem a questão da irmã Kátia que falou. A irmã Kátia disse o seguinte, que tem a questão da comodidade, né, que você tem que respirar, que é aquela coisa. Eu sou muito crítico da pessoa usar máscara em todo momento. Em que sentido? Por quê? É como falou aqui, como nosso irmão Moza falou, né, da questão, por exemplo, do cara estar sozinho, né, dentro do carro. Gente, dentro do carro o cara sozinho usar máscara não tem sentido nenhum, gente. Eu já vi muito isso, né, não, Kátia? Não, moça. Eu já vi muito isso no Recife. Quando eu andava no Recife, aí eu estava dentro de um carro, o cara lá, sozinho no carro, o cara com o carro todo fechado, ar-condicionado e usando máscara, tendo ninguém no carro, só ele. Entendeu? Aí você vê como é que as pessoas são induzidas a aderir uma coisa, né? E eu já conheço o caso de gente que é meio paranoico. Tem gente que está assim, tipo, não, todo canto eu vou de máscara, não, eu vou pro médico fazer o exame, isso aí fica naquela paranoia. Eu não saio de casa, não, fico em casa, não posso fazer. Ah, então se tu quiser ficar em casa, tu não vai comprar pão, tu não vai fazer a feira da tua casa. Espera alguém mandar para você. Exato. Eu tenho uma vizinha que ela faz tudo combinando. Rosinha combina com rosa, laranja combina com laranja. Porque aquela coisa, é muito bom dizer, fique em casa, mandar o outro ficar em casa, tirar o emprego da pessoa, sendo que você, sendo político, está lá na mansão, uma mansão belíssima no exterior, ganhando milhões, tendo empregado servindo você e curtindo do bom e do melhor, e o brasileiro se ferrando sem trabalhar. Muitas vezes passando fome, tendo suas energias cortadas. Exatamente. Bem falar, pronto. Chegou no ponto que eu... Sem poder usar a tecnologia. Sem poder usar a tecnologia, porque é aquela coisa. Aqui no Pernambuco tem essa questão, né? Infelizmente, a CELP ela tem esse problema. Por exemplo, se você passa um tempo sem pagar a conta de água ou de luz... Que antigamente era 3 meses, hoje em dia com um mês só corta. Isso, porque assim, aqui em Pernambuco é a CELP, né? Que trata da luz. A água é Compesa. Só que a Compesa ela é mais branda em relação a tratamento. A CELP não. A CELP, se atrasar uma conta, hoje em dia está sendo assim. Atrasar uma conta, ela manda cortar. E outra, viu? Quando manda cortar, não procura saber da pessoa se vai pagar, não procura conversar com a pessoa. Pelo contrário, se não tiver ninguém dentro da casa, eles cortam do mesmo jeito. E para religar é uma bronca. E outra, eles não vêm mais em casa cortar não, eles cortam remotamente agora, de lá mesmo, do escritóriozinho, no controle remoto, bem. Isso. Aí você vê como é que é tratado o brasileiro, né? O tratado pobre, porque muitas vezes o pobre ele paga as contas em dia. Claro que existem aqueles que não pagam, que é normal, porque a gente não tem dinheiro toda hora para estar pagando as pendências, né? Da conta de água, de luz da casa. Mas tem aqueles que estão em dias. Então, mesmo assim, quem está em dia às vezes sofre também, porque a CELP não tem consideração. Né? Os funcionários, quando chegam, cortam mesmo. Vamos deixar as considerações finais, né? O negócio está muito prolongado. Vai começar boa. Se for desse jeito, vai amanhecer o dia. Exatamente. Então, eu gostaria de dizer que esse vídeo vai estar exposto não só no meu canal, mas também no canal Gutenberg, o Pensador, do nosso amigo
Gutenberg Vasconcelos, também conhecido por Guto Pensador. Passa a palavra para ele dar suas considerações. Aí cada um fala um pouquinho, né? Esse vídeo serve para reflexão nossa, né? E também para reflexão de todos aqueles que visualizarem na internet, né? E já aconselho a vocês, se vocês gostarem da sequência de vídeos, né? Se inscreva no canal, né? Tanto no meu canal como no canal do nosso nobre amigo Kleber, né? E cada um contribuiu muito para esses vídeos, né? O Kleber contribuiu, o nosso amigo Moza, né? Que mostrou uma maestria aqui de filosofia, né? Gostei muito das reflexões dele e também a nossa amiga Kátia com os questionamentos. Tá? E não pense que aqui todo mundo concordou, não. Eu tenho um filósofo que ele dizia muito isso. Quando todos concordam é porque ninguém está pensando. Então aqui, todo mundo, ninguém concordou diretamente não. A gente respeitou a opinião do outro e tal, mas nesse ambiente de amizade, de fraternidade, mas cada um eu sei que tem mais coisa. Se espremer essa laranja aqui vai sair muito caldo. Eu vou passar a palavra agora para a Kátia. Gostei muito, né? Não estava previsto eu participar desse vídeo, mas assim, eu gostei na questão de a gente falar a mesma língua, a gente se entender e a gente poder entender um outro, né? O pensamento do outro. Para mim foi muito proveitoso por isso. Inclusive, eu conhecia Gutenberg, mas não conhecia assim, desse lado, da gente conversar assim dessa forma. Eu acho que ele nem me conhecia assim dessa forma também. Ao vivo. Né? Eu conheci na Não, época que você me cobradora. via para lá, para cá, mas assim, para a gente conversar sobre ideologia, sobre algumas questões, a gente nunca conversou. Às vezes é que eu participo algumas vezes do grupo, muito remotamente, né? Mas assim, eu gostei muito de ter esse acesso a essa pessoa, né? De que você é. Não estou falando que eu já conhecia você como pessoa, mas estou dizendo esse interior de você como pessoa. Eu e Moza mesmo, Moza era amigo de Kleber, não era meu amigo, era amigo dele. Então, através de Kleber a gente se conheceu. E às vezes, assim, a gente se concorda em algumas coisas. E aí ele, Kátia, tu faz assim, tu pensa assim como eu, Kátia, tu pensa assim. Porque às vezes ele vê que eu, na questão alimentar, por exemplo, o que é que a gente é induzido, porque a gente também é induzido pelo sistema, pela alimentação, aquilo que a gente come, né? Então, é por isso que existem muitos movimentos hoje, que isso aí já é assunto para muito mais vídeos, né? Outro dia. Exatamente. Então, se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações. E lembrando que nossas opiniões podem não ser a sua, né? Fica a seu critério. Isso.